Muito bem, nós estamos aqui em Piracicaba, no Espaço Novo Tempo, transmitindo para você uma semana de bênção, e eu tenho certeza que sua família está sendo abençoada e nós estamos felizes por isso. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus porque Ele tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado da nossa vida e tem dado essa oportunidade extraordinária de ser fiel a toda prova. Aqui no Espaço Novo Tempo, nós estamos transmitido para todo o Brasil. E nós queremos agora, de repente, convidar aí, Paulo, como nós estamos aí dentro da nossa transmissão, tudo tranquilo. Hoje a programação é toda especial, nós temos um pastor, que é o pastor Dilermando, que vai falar para a gente, né? Ontem foi o Josemar, eu fiz domingo, e cada noite nós temos aqui cantado, louvado e também pregado a palavra de Deus. Então, Paulo, como nós estamos aí, tudo tranquilo, tudo certinho? Tudo preparado aqui, pastor. A equipe, não dá para vocês verem todo mundo aqui, tá faltando. Vem para cá um pouquinho, Bruno. Fala um oi, dá um oi aqui na câmera. Aí, a equipe aqui, tudo preparado. Você recebendo o sinal aí na sua casa. A gente de olho aqui no bate-papo. A gente tem o pessoal aqui que já mandou boa noite, lá do Estação Paulista. Tem o pessoal que está assistindo da Bahia. Então, para todo o Brasil e para todo mundo. Se você tem um amigo mais longe, você acha que vai ser muito interessante ele acompanhar, como a gente acha que essa programação está sendo ótima e a gente tem recebido ótimos feedbacks aqui dessa semana. Você também pode mandar esse link para o seu amigo, tá bom? Então, hoje é a terceira noite. Lembrando que a gente está tendo um concurso e na sexta-feira você vai ter a oportunidade de ganhar um prêmio. A cada noite, no final do programa, a gente fala a palavra-chave do dia, tá? Eu não vou repetir as palavras-chave, então você dá um jeito de descobrir aí, de procurar as palavras-chave, as duas primeiras. Eu só vou lembrar que, dando dica, que a primeira palavra, eu falei ontem, né, do primeiro dia, se você pegar o título da nossa semana e ler de trás para frente, é a última palavra. Entendido? De trás para frente é a última. E a palavra de ontem, você, antes de existir câmera digital, você tinha que pegar o filme e levar ele para fazer uma... Tá? Você fazia isso com o filme. Se você é muito jovem e não sabe o que é filme de fotografia, pergunta para o seu pai o que fazia com o filme de fotografia, tá bom? Então, essas são as duas primeiras palavras que você pode procurar, tá? Você pode procurar aí para descobrir. E ao final do sermão de hoje, a gente vai ter a terceira palavra. No final da semana, a gente vai ter... já vou avisar como vai ser o esquema. No começo do culto, nessa apresentação que eu faço aqui, o pastor das boas-vindas, a gente vai liberar um link para você preencher as palavras-chave. E a gente vai fechar logo depois do louvor. E aí, quem responder nesse período, a gente vai ver quem acertou, e das pessoas que acertarem, a gente vai sortear o cupom para o iFood para que você possa pedir aquela refeição boa, gostosa que você está planejando, tá bom? O pessoal aqui não pode participar, tá bom? Então perdeu a chance. Quem está aqui não pode participar. Mas se você quiser dividir com a gente, você manda para cá, tá bom? Então, vamos lá. Agora é o momento especial onde você pode... Deixa eu ver. Ah, sim, ó, tá aqui. Opa, aqui. Lembra de se inscrever no nosso canal, de dar aquele joinha no vídeo e de ativar as notificações para você não perder nada do que está acontecendo aqui essa semana, tá? Sempre lembrando para que você fique aí ligado. Aí os likes já estão subindo, pode deixar aquele joinha aí no nosso vídeo e isso vai ajudar a mensagem a chegar para mais pessoas, tá bom? Então agora a gente vai para aquele momento especial para você na sua casa louvar, cantar. A letra aparece aí para que você cante junto. Então se prepare, a equipe de louvor está preparada. E agora nós vamos para o louvor dessa noite. Até já. Uma boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu quero convidar você a cantar conosco. Como é que você está hoje? Está feliz? Está triste? Quem aqui sabe? Só Deus sabe o que vai no seu coração. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui por uma razão muito especial. Quando nós cantarmos essa música, você vai se lembrar de um acontecimento que marcou o planeta Terra, ao olhar para a cruz. É esse o motivo que nós estamos aqui. Ao olharmos para a cruz, ele vai mudar a nossa história. Vamos cantar e refletir nessa música, ao olhar para a cruz.
paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. A cruz mudou nossa história, mudou a sua história. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Você se lembra quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez na sua vida? Eu sempre perguntava para minha mãe, quando eu era bem pequena, perguntava: quem é Deus? De onde ele veio? Quem é o pai e a mãe dele? Você já fez essa pergunta para o seu pai, para sua mãe? Eu sempre fazia essa pergunta. E minha mãe respondia: Deus, ele não tem começo e não tem fim. Ele é eterno, ele é infinito. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu ficava pensando, como pode ser isso? Um dia eu quero conhecer esse Deus de perto. Você não quer conhecer esse Deus de perto? Eu sei que no seu coração e no meu teve muitas dúvidas. Nós temos, assim, muita ansiedade.
Em Salmos está escrito que Deus, Ele pode ser o seu esconderijo, o seu refúgio, a sua fortaleza. Então, cante pensando o que Deus significa para você na sua vida e deseje de todo o seu coração um dia encontrar com esse Deus pessoalmente, face a face. Ele está aqui, está aí. Não podemos vê-lo agora, mas um dia veremos. Esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Com Ele não temos o que temer. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Ele é o meu refúgio. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Fiel a toda prova é a música tema dessa semana. Você já aprendeu? Nós já.
conseguimos aprender aqui. Então eu convido você a cantar bem bonito com a gente. Vamos cantar para esse nosso Deus que é o merecedor de toda a nossa adoração, fiel a toda prova. Olá, boa noite, você que está em casa. Eu imagino que você está acompanhando esta semana com alegria de poder participar, de adorar a Deus. Esse hino fiel a toda prova, o louvor e a adoração, toca o coração da gente, não é? Mas eu imagino também que você esteja com alguma preocupação, e você já se acostumou tanto com mensagens, oração virtual, que parece uma coisa comum. Mas antes de orar, eu queria convidar você a olhar a oração, mesmo que seja virtual, de modo diferente, sabe?
Eu tomei um compromisso pessoal, porque são tantas orações que a gente recebe, não é? Eu tomei um compromisso pessoal de que a cada oração que eu estou ouvindo, num sermão, alguém que manda, até grava assim, alguém orando, manda para mim. Eu tomei o compromisso naquele momento em que a pessoa, se eu for começar a ouvir a oração, eu fecho os meus olhos e acompanho. Porque a pessoa que está orando, mesmo virtualmente, ela está falando com Deus. E você que está em casa, talvez não tenha percebido isso. Você entra no trono divino quando você para orar. E neste momento eu quero convidar você, se você está com a sua família nos assistindo, dê a mão para quem está próximo a você, forme uma corrente de oração. Você está em casa, é possível você tocar, segurar na mão dos seus familiares. Se você não está em casa, se proteja, mas pare conosco para orar a Deus, para entrar nesse momento de ser fiel a toda prova, num momento muito delicado da história do mundo, da vida das pessoas. Vamos orar? Feche os seus olhos, agora comigo. Senhor, nosso Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos em Tua presença neste momento de oração, para lhe agradecer pela fidelidade que o Senhor tem colocado em nossas vidas, porque apesar da prova, o Senhor tem nos feito fiéis. Nós glorificamos o Teu nome por isso. E quero, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicar por cada família, por cada pessoa que está nos assistindo agora, mesmo aqueles que irão assistir depois, os de perto e os de longe. Ajude, Pai querido, que cada pessoa encontre força na sua mão, encontre poder na Tua palavra. Não desista, não desanime, apesar dos problemas. E de modo especial, Pai, eu quero Te orar pelos casais, pelas famílias que no momento desse enfrentam muitas crises. Te peço, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor visite cada familiar, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada família, dando-lhe força, coragem, paciência e perseverança para não desistir. Nesse momento também, Pai, lhe rogamos pelos administradores públicos do nosso país, do mundo, de cada nação, de cada estado, de cada município, que cada autoridade pública e até privada, os empresários, cada pessoa na sua esfera de responsabilidade, que neste momento busque o Senhor para receber sabedoria e para que possa cuidar da nação, do estado, do município, da empresa, da família, com a Tua ajuda. E ajude, Pai, que cada um deles sejam fiéis a toda prova, com honestidade, com sabedoria, com bondade e com amor. E de modo especial, Pai, neste momento, Te apresentamos o Teu filho, o pastor Dilermando. Ele vai abrir a Sua palavra e vai falar com a gente. Enche-o com Teu Espírito. Derrama sobre ele um poder tão intenso, que os corações, ao ouvir e sentir e receber a Tua palavra, que reajam com fidelidade, com coragem, de apesar da crise, que eles sejam firmes no Senhor. E se houver algum louvor, alguma honra, sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é que opera tanto querer quanto efetuar. É o Senhor que é o Deus do universo, é o Deus de nossas vidas. Se conosco e nos abençoes mais uma vez nessa semana de oração. Te pedimos por Tua graça, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, na sala, no seu quarto, que Deus possa estar com você. Mas se você porventura também está parado no trânsito, que este mesmo Deus possa estar com você, andando pelas ruas em um outro lugar qualquer, que o nosso Deus, que
que tem falado conosco todas as noites aqui neste local, possa falar com você mais uma vez, por meio da internet, mas acima de tudo, por meio do teu Santo Espírito, que sempre fala aos nossos corações, usando também a sua palavra. Amém? Já oramos, mas antes de entrar na minha parte da leitura da Bíblia, eu quero orar com você. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, linkados, reunidos nesta noite por meio da internet e, acima de tudo, por meio do teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, que saiamos daqui melhor do que quando aqui entramos. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ok? O tema da semana é fiel a toda prova, mas o tema de hoje é fidelidade na crise. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, por favor, ou um outro meio de acesso à palavra de Deus, por meio do celular, do iPad, fique à vontade. Deus fala com a gente da mesma forma. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, diz a minha Bíblia. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Bom, você, ao pegar a Bíblia, principalmente no capítulo 16 e no capítulo 17 de 1 Reis, você percebe que, de repente, Elias entra em cena como um raio que vem num dia de sol. Ele aparece e desaparece, sem ser muito notado. Pois bem, é preciso pintarmos um pano de fundo para que você possa entender melhor essa entrada de Elias no contexto da história bíblica e de uma crise que estava acontecendo em todos os aspectos. Isso mesmo. Então, voltando lá no capítulo 17, mas bem próximo aí no capítulo 16, a partir do verso 30, diz assim a minha Bíblia: fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso mesmo. Nesse contexto em que Acabe havia casado com Jezabel, filha de um sacerdote que comandava toda a adoração a Baal, que sempre iniciava com um ritual prostíbulo. Isso mesmo, este rei que havia recebido de Deus a responsabilidade de conduzir o povo de Israel, não somente na vida nacional responsável, mas também na vida espiritual e a adoração ao Deus do céu, deixou-se levar por sua mulher idólatra. Casou com esta mulher e se deixou ser influenciada por ela, de modo que não só ela, mas agora ele e toda a nação havia se distanciado de Deus em uma adoração idólatra, havia virado as costas a esse Deus. E Israel agora estava vivendo uma crise negativa em todos os contextos. Até então, o povo de Deus tinha sido, no passado, governado pelo primeiro rei Saul, depois Davi e depois Salomão. Daí em diante, uma sucessão de reis se levantaram, tanto no reino de Israel, o reino do norte, como no reino do sul, o reino de Judá. E então, quando todo o povo de Israel havia se distanciado de Deus,
quando o Deus de Israel não era mais honrado e glorificado no meio da nação que ele havia escolhido, aparece então um homem chamado Elias de um lugar pouco conhecido. Se fosse em nossos dias, diríamos que ele veio de um lugar nenhum. Ele veio do anonimato, apareceu assim num estalo de Deus. E hoje, então, seguindo a linha de raciocínio que nós estamos andando teologicamente, biblicamente, nesta semana, nós vamos falar da fidelidade na crise. E não pode alguém ser fiel se não houver provas. E eu quero apresentar para vocês, então, nesta noite, as provas pelas quais Elias passou. Elias, meus amados, passou por inúmeras no capítulo 17, 18 e por diante. Mas eu quero apresentar algumas delas. Quero enfatizar alguns pontos dessas provas. Não vou falar sobre tudo do que Elias enfrentou. A primeira delas foi a prova, em outras palavras, o desafio, a responsabilidade de entregar uma mensagem de Deus para o rei idólatra e também para a sua mulher idólatra. O desafio de Elias era levar um recado, uma mensagem do céu, para que este rei pudesse ouvir junto com a sua esposa e toda a sua nação, para que Israel pudesse voltar-se para Deus. Esta foi a primeira prova. Sabe por quê? Porque ir diante do rei Acabe e dar a mensagem, o recado que Elias deu, de que não iria chover nos próximos anos, nos próximos 3 anos e meio, para que eles pudessem entender que Baal não é Deus, porque eles adoravam deuses pagãos e o principal dessas divindades era Baal, e tanto o rei como a sua esposa e o povo, agora, ao invés de acreditar em Deus, estavam acreditando que Baal era Deus e que era ele que mandava o sol, a chuva e as estações no seu tempo. Era preciso derrubar esta mentira. Era preciso desmascarar este Deus e os líderes políticos e religiosos daquela época. E este era o desafio. E fazer isso seria colocar a sua vida em risco. Fazer isso seria se colocar na mira do rei idólatra e da ímpia rainha Jezabel. E Elias fez. Elias, como foi dito na oração, teve coragem. Elias se dispôs a levar esta mensagem. Elias foi um homem de coragem. Mas não foi simplesmente a coragem humana. Se você observou no texto que nós acabamos de ler, ele disse assim, perante o Deus cuja face estou. É preciso estar na presença de Deus. É preciso andar com este Deus para falar em seu nome. E Elias era um homem de oração e de fé, que apesar de estar vivendo no anonimato, era alguém que tinha comunhão com Deus. E quando chamado, pôde exercer esta fé. Quando chamado, pode exercer esta coragem em nome de Deus. Amém? Sabe, amados, em nossos dias, Deus está chamando um outro povo para também dar uma outra mensagem. Nós estamos vivendo numa das maiores pandemias que este mundo já viu. Enquanto eu vou procurando aqui, você pode procurar também na sua Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 4. E milhares de pessoas estão morrendo diariamente por causa do Covid-19. E há muitas outras pestes que estão em curso. Há muitas outras doenças desenvolvidas no laboratório do inferno, que em breve vai continuar ceifando as vidas. A Bíblia diz que Jesus vai voltar a este mundo, mas antes dele vir, é preciso que alguém com o caráter de Elias, é preciso que alguém com a mesma coragem de Elias também dê uma mensagem de misericórdia a este mundo, por que não dizer a última mensagem de misericórdia? Isso mesmo, Malaquias capítulo 4, verso 5, diz assim, Malaquias 4, 5, marque aí na sua Bíblia, e nunca mais esqueça desse texto, diz assim,
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes de Jesus voltar, é preciso que um povo, no mesmo espírito, com o mesmo caráter e coragem de Elias, diga a este mundo que algo de terrível está prestes a acontecer. Isso mesmo. O livro do Apocalipse diz que Deus, antes de zerar a história da humanidade, vai mandar as últimas 7 pragas. A primeira delas vai ser uma úlcera terrível, muito pior do que o coronavírus, do que o Covid-19, ou pior do que qualquer outra peste que você já tenha presenciado. Muito pior do que a peste negra, do que a peste bubônica. Depois, este mar vai se tornar em sangue, todos os animais vão morrer. Depois, os rios, os ribeirinhos. Depois, a Bíblia diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais, uma forma na teologia chamada de hipérbole. É a forma de exagerar. Dito o seguinte, que o sol vai esquentar tanto que o ser humano não vai suportar. Entre essas pragas, um grande terremoto que vai sacudir essa terra. Isso mesmo. Você está pensando que está vivendo dias difíceis? Dias difíceis virão. E um povo vai dar este recado. Só que este povo precisa ser como foi Elias em seus dias. Esse povo precisa ser como foi João Batista em seus dias. E para isso, é preciso então, nós aprendermos um pouco da experiência de Elias. É preciso aprender e entender o que Elias passou, porque vai ser assim a nossa experiência. Na verdade, a história de Elias é a sua história, é a minha história. Se você quer finalizar a história da humanidade, se você quer sair deste mundo para um outro, é preciso você e eu, nesta noite, aprendermos com Elias. A primeira prova foi dar a mensagem, foi dar o recado, e Elias fez. Elias passou na prova. Amém? Só que um detalhe. Elias não estava pronto para se manter de pé diante dos acontecimentos que viriam como consequência da mensagem que ele havia dado ao rei. A ímpia rainha, a idólatra rainha, o rei que um dia tinha sido um cristão, mas que agora também era um pagão, não deixaria barato. Então logo Elias deu a mensagem, ele saiu, entrou e saiu sem ser notado, mas a mensagem ficou. Então logo ele desapareceu, a palavra de Deus já começou a realizar a sua obra. Nem chuva e nem orvalho cairia nos próximos 3 anos e meio. Amém? Deus está precisando de homens e mulheres nos nossos dias que possa fazer a mesma coisa, que tenha a mesma coragem de Elias. Logo Elias deu o recado e a coisa não ficaria bem, a coisa iria esquentar, e quem mandou ele dar o recado sabia disso. E então Deus disse assim no verso 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha que coisa fantástica. Verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? A segunda prova, queridos, para Elias continuar sendo fiel na crise, era ir para Querite. E eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo a partir de hoje. Na Bíblia, nenhum nome é por acaso. Todos os nomes simbolizam ou significam alguma coisa. Nome de pessoas, por exemplo, Saulo significava o perseguidor. Paulo, o campeão do evangelho. Belém, casa do pão. E por aí vai. E Querite significa cortar. Querite significa colocar na forma. Isso mesmo. Para que Elias continuasse sendo um servo de Deus, um mensageiro de Deus, para que Elias permanecesse de pé diante da tempestade que cairia sobre ele, era preciso que ele estivesse na forma. E por isso Deus o mandou para Querite.
aprendamos algumas lições que Elias aprendeu também ali em Querite. No verso 5 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Isso mesmo. Elias agora havia dado a sua mensagem na presença do rei, diante das câmeras, poderíamos dizer, se fosse hoje em nossos dias, diante dos súditos do rei, se fosse hoje em nossos dias, sendo filmado por todas as plataformas, Facebook, transmitido pelo YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, por aí vai, ele deu a mensagem. Mas agora era preciso que o homem de Deus saísse dos holofotes. Era preciso agora um tempo a sós com Deus. Isso mesmo. Deus o levou para Querite, para que ele fizesse parte de um treinamento. A primeira lição de Querite que nós podemos tirar nesta noite é que Deus pede de nós disposição, tanto para estarmos diante do público, quanto para estarmos no anonimato, a sós. Isso mesmo, através dos tempos, quando Deus quis usar uma pessoa, um homem, um elemento, ele sempre o mandou para um lugar deserto, para um lugar onde ele pudesse ficar solitário em relação às pessoas. Lembra da missão que ele deu para Moisés? Ele tirou Moisés do Egito, claro, foi por um erro de Moisés, mas com a permissão de Deus, e Moisés passou 40 anos no deserto, 40 anos ali contemplando as montanhas, o nascer e o pôr do sol. E ali o Espírito de Deus veio sobre ele. Inspirado por Deus, Moisés escreveu os principais salmos. Isso mesmo, depois daqueles 40 anos, Moisés foi muito bem preparado para ser usado por Deus. Paulo, quando teve um encontro de Jesus e caiu, alguns dizem do cavalo ou não, foi para a Arábia, ali ele passou 3 anos, abrindo a Bíblia, relendo, reestudando as profecias bíblicas em relação ao Messias. Ali ele se tornou convicto do chamado que Deus tinha para ele. 3 anos na Arábia. O próprio João Batista vivia no deserto para ter mais comunhão com Deus. Não estava alheio do que passava na cidade. Era alguém que se mantinha atualizado, mas vivia ali para ter comunhão com Deus. O próprio Jesus, sobre aquele que caiu a maior responsabilidade de resgatar a raça humana à custa da sua vida. Ao ser batizado, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. Não para que tivesse um encontro com o diabo. Foi para aquele local para ter um preparo com Deus. Para ter mais íntima comunhão com Deus. Para que pudesse ser preparado para os próximos desafios. Amigo, você já parou para pensar que no meio desta crise que nós estamos vivendo, você já parou para pensar que o recado das autoridades e de todo mundo fique em casa pode ser um recado de Deus? Olha, eu quero ter comunhão com Deus na sua casa. Você já parou para pensar que esta é uma oportunidade de você mostrar para você mesmo que você é um cristão e que você não é um cristão apenas na igreja? Isso mesmo. Alguns estão perdendo o seu cristianismo, a sua comunhão com Deus. Deus talvez tenha te deixado trancado em casa para que você orasse mais, para que você lesse mais a Bíblia, para que você pudesse estar linkado esta noite nessa mensagem. O que você está fazendo no deserto para onde Deus te levou? Tem tido você mais comunhão com Deus nesses próximos dias? Nos últimos dias? Está sendo benéfico ou está sendo prejudicial o que está acontecendo? Deus espera que nós sejamos cristãos tanto na igreja como a sós, em casa. Mais ainda, que sejamos preparados nesses dias, porque uma missão desafiadora vem sobre nós. Mas tem um segundo ponto. Deus o mandou para Querite, para que ele fosse cortado, separado. O Deus que dá a direção, esta é a segunda lição de Querite, também dá a provisão. Amém? Deus olha e disse, vai para Querite.
Mas o que tinha em Querite? Não tinha ninguém. Vai para Querite, um riacho. Não sabemos nem localizar hoje no mapa onde era Querite. Mas Deus o mandou para lá. E Elias foi. A Bíblia diz, e foi Elias conforme a palavra de Deus. Sem perguntar como ele sobreviveria ali. Amém? E ele foi. Me lembro de quando eu fui chamado também, assim como todos os pastores um dia foram, como todos que pregaram aqui um dia foram, para estudar teologia. Eu tinha apenas o dinheiro de pagar um semestre. Alguns disseram, você vai passar fome. Olha, você vai passar fome e voltar. Permita a minha palavra, com o rabo entre as pernas. Me disseram assim, você vai passar vergonha. Mas eu fui, pela fé. Terminou o semestre, queridos, o dinheiro acabou. Mas acredite, quando o dinheiro acabou, a partir do momento que o dinheiro acabou, apareceu uma pessoa que todas as sextas-feiras levava uma cesta, uma caixa de frutas. Abria a porta do pequeno apartamento onde eu morava, sem descer ali e entrar na casa, ele jogava aquela caixa e dizia assim, toma aí, Tetel. Eles chamavam os teólogos lá de Tetel, toma aí para você passar a semana. Amém? E assim eu fui sobrevivendo. Quando tive que viajar para colportar, para aqueles que não sabem o que é colportar, colportagem. É um outro deserto para onde Deus nos manda, para poder vendermos livros e custear as despesas da faculdade. Eu tinha sido muito bem sucedido anteriormente nas vendas, mas caí, disseram para mim que Vitória no Espírito Santo era um lugar bom. Pode até ter sido bom para outros, mas para mim não foi. Depois de 20 dias, sofrido e sem vender quase que nada, resolvi ir para Minas. Me disseram que era um lugar muito bom. Mas depois que eu descobri que o mineiro é... Olha, não fique mal não, porque eu sou descendente de mineiro, viu? Sabe, queridos, ali eu não consegui nada. Estava faltando 3 dias para voltar para casa. E eu disse, Deus, me disseram que eu ia voltar com o rabo entre as pernas. O Senhor vai permitir isso? O Senhor vai permitir que o teu servo passe esta vergonha? Deus, eu creio que o Deus que me chamou é capaz de me sustentar. E eu disse assim para Deus, nos fundos de uma igreja que tem na cidade de Itapeva. Deus, o Senhor tem muita gente rica aqui nessa cidade, por que o Senhor não toca no coração de uma pessoa aqui, para essa pessoa me ajudar financeiramente? O Senhor sabe que para os meus parentes eu não vou ligar. Primeiro, porque se eu voltar, eles vão fazer chacota de mim, vão rir na minha cara. E é o seu nome que vai para a terra. Segundo, o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Eu creio nisso. Senhor, faça, opere um milagre. O Deus que comissiona também prover. Saí para comportar aquele dia. Antes de dar a primeira oferta, passou um carro preto. Baixou o vidro. Um cidadão de óculos escuros e cabelos grisalhos disse, e aí, comportou, já tirou a bolsa? E eu disse, não, ainda não. E ele virou e disse assim, olha, quem não tirou até agora, eu não creio que vai conseguir. E eu me lembro bem, eu disse a ele, disse, olha, existe na comportagem uma oferta chamada oferta do anjo. E eu creio que na última oferta Deus pode me dar tudo o que eu preciso. Ele virou para mim e disse assim, eu também creio. Mas Deus trabalha de inúmeras formas. Eu tenho um convite para você, eu tenho uma chácara aqui próxima, vamos lá para a chácara comigo, passar uns 3 dias lá? Eu nunca tinha visto aquele homem. Eu não o conhecia. E eu tentando me sair da situação, disse, amigo, mas eu tenho um outro amigo que também está na cidade. Ele disse, chame o seu outro amigo. Eu disse, será que esse homem não vai desistir? Eu disse, olha, eu tenho algumas roupas para serem lavadas. Ele disse, leve as suas roupas, eu tenho algumas funcionárias que podem lavar as suas roupas. Eu disse, olha, mas agora eu tenho que trabalhar. Ele disse, não, tudo bem, no final do dia eu passo lá na igreja onde você está acampado e te pego. Falei, bom, depois de tanta insistência, então eu vou. Chamei o meu amigo Reginaldo, deu 6 horas, nós estávamos ali aguardando, nada, deu 8, nada, deu 9, nada. Por volta de umas 10 horas, a esposa dele apareceu. E disse, olha, o Lima não pôde vir, mas ele mandou buscar vocês. Vamos? Eu meio receoso, mas entrei no carro. Fomos chegar na casa do Lima. Talvez o Lima esteja ouvindo esta mensagem. Chegamos na casa do Lima por volta de 11 e alguma coisa, quase meia-noite. E ali nós passamos alguns dias. Na casa dele, 3 dias. Mas na primeira noite que nós fomos dormir,
Reginaldo, ao acordar pela manhã, disse assim: Dilermando, eu tive um sonho. E o sonho que eu tive era que esse cidadão pagava a sua faculdade e não pagava a minha. E eu disse: olha, tu dormiu impressionado. Mas alguma coisa estava me dizendo que era Deus respondendo aquela oração. E então, saímos para Lida e no final dos 3 dias, a esposa do Lima chamou o Reginaldo e conversou com ele por uns 3 minutos dentro do carro. O Reginaldo saiu triste, chegou para mim e disse: Dilermando, ela quer falar com você. Eu já fui pensando que era alguma coisa. Eu estava sentindo Deus trabalhando naquela situação. E ela virou para mim e disse: olha, Dilermando, nós queríamos ajudar vocês dois, mas nós não temos condições de ajudar os dois. O Reginaldo é novo, vai completar 19 anos, prestou o vestibular agora e você já está no 2º ano de faculdade. Então nós nos reunimos e decidimos pagar a sua faculdade. E o Reginaldo volte e vai comportar, ele ainda é novo. E ela virou para mim e disse assim: olha, sabemos que você tem um filho também na faculdade. Sabiam tudo da minha vida, tudo. Quanto é um filho na escola? Quanto é a mensalidade do seu filho? Queremos quitar o semestre para vocês. E eu disse: não, o dele eu já paguei. Quando eu saio, eu sempre deixo quitado. Bom, ela disse: pode ir tranquilo, que o dinheiro chega junto. Fui para o colégio, cheguei lá, sentado na calçada um dia, triste, esperando a promessa se cumprir. Um pouco ainda, a gente é assim mesmo. Um pouco ainda duvidando, de repente o telefone toca, era o Lima, e ele disse: olha, pode ir lá que eu já passei um comprovante, um fax do comprovante de pagamento. Eu fui lá, buscamos o fax, estava lá o comprovante, liguei novamente para o Lima e disse: Lima, muito obrigado pelo que você fez por mim. E ele veio para mim e disse: não me agradeça, Dilermando, do outro lado da linha, não me agradeça, só sou um instrumento. Eu faço parte de uma organização que se chama O que Jesus Faria. E eu estive investigando a sua vida nas últimas semanas. E quem fez isso foi Jesus, não foi eu. Amém? Eu me acabei de chorar aquele dia. Queridos, o Deus que comissiona também é o Deus da provisão. Ele mandou Elias para Querite, onde não tinha pessoas, e disse: você vai ser alimentado pelos corvos. E alguém um dia disse: corvos não são os urubus? Quer dizer que Elias se alimentava de carniça? O que está escrito na Bíblia? Os corvos trouxeram o quê? Pão e carne. A Bíblia não diz que Deus mandou carniça, diz que Deus trouxe pão e carne. E Deus usa o que Ele quiser. Seja um animal imundo, porque esse Deus pode tirar o puro daquilo que é impuro e o limpo daquilo que é imundo. Ele pode usar um corvo, ele pode usar uma jumenta, ele pode usar qualquer coisa. Jesus disse que se nós não pregarmos, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Amigo, Deus talvez esteja te levando esta noite para Querite, porque Ele quer cortar você. Ele quer preparar você para um desafio maior. O desafio de proclamar a última mensagem ao mundo. Mas a Bíblia diz que Elias, depois de Querite, de estar ali em Querite, a fonte secou. Elias havia orado para cessar a chuva e agora estava colhendo as consequências da sua própria oração, que de um ponto de vista humano eram consequências negativas, mas não. A fonte secou, porque Deus queria levar Elias para um outro estágio na vida espiritual. Após uma prova, vem uma outra prova. Deus queria transformar o seu homem num objeto, num instrumento, à altura da missão que Ele tinha dado a ele. E então Deus disse: olha, agora você vai sair de Querite. A fonte secou. Quando a fonte seca, é Deus te levando para um lugar mais alto na escala da fé. Quando a fonte seca, é Deus te dizendo: caminhe, meu amigo, na escada da fé. E Deus então disse: Elias, diz assim, no verso 7, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia. E diz a Bíblia que Deus disse assim: porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta.
que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ir para Sidom era território comandado por Acabe e Jezabel. Era território pagão. Elias teria que caminhar uns 150 quilômetros. Teria que se expor a um ataque, a um mandado de prisão de Jezabel e Acabe. Ele já estava sendo caçado para ser morto. Inclusive, alguns profetas de Deus já haviam sido mortos. Ir para lá, mas afinal de contas, Deus estava mandando. Mais uma vez, é preciso saber o que significa este nome, Sarepta. Significa refinar, fundir. O homem já tinha sido cortado, agora precisaria ser refinado. Deus só leva para o fogo e refina quando ele vê que naquela matéria ainda existe algo que pode ser aproveitado. Se você está sentindo as chamas aquecendo e queimando ao seu redor nesta noite, é porque Deus está te purificando. Talvez no meio desta crise pandêmica, que agora já é uma crise econômica e também já é uma crise social que se alastrou por todo o globo, Deus está refinando você. Deus quer te levar a ser fiel a Ele no meio de uma crise, para que você seja melhor preparado para uma crise muito pior que ainda vem. Talvez você já está desempregado. Isso mesmo. Talvez já esteja escasso o pão na sua casa. Sarepta significa refinar. E para lá ele foi. E quando ele foi, diz a Bíblia assim: então se levantou Elias e foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Sabe, a terceira prova aqui era ir para Sarepta, e Elias foi. Não perguntou, como ele seria protegido até chegar ali, como ele realmente seria, ele não entrou em detalhes. Uma coisa interessante, Deus só mandava Elias ir, e só dava o segundo comando depois que a missão que ele já havia dado tinha sido cumprida. Primeiro ele disse: vá a Acabe, dê a mensagem. Ao dar a mensagem, Deus disse: sai, entra para a direita, à esquerda. Tão rápido ele entrou e saiu. Vai para Querite, a fonte secou, ele disse: agora vai para Sarepta. E quando ele chega lá, o que ele vê? Uma viúva. As viúvas já já viviam em desvantagem naquela época. E a viúva estava saindo ali para catar lenha. Ele pede para ela trazer água. A primeira lição que nós podemos tirar aqui de Sarepta é a lição da primeira impressão. Se Elias tivesse deixado se levar por aquele cenário de seca, de fome, de morte, ele teria se desanimado. Mas Elias não se deixou levar pelas aparências. Elias agora já era um homem melhor preparado, já havia passado pelo treinamento de Querite. E quando ele olha para a mulher, do ponto de vista humano, ela não teria condições de sustentá-lo, nem mesmo com água, porque a seca estava matando tudo. Mas ele pede para ela: traze-me, te peço água numa vasilha. E a mulher diz: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Parece exagero, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e depois morreremos. Olha que situação, olha que teste de fé, olha que prova, tanto para Elias como para aquela viúva, que em outros relatos diz que ela já tinha ajudado muitas pessoas. Mas agora Elias chega te pedindo a última coisa, o último pão, o último tostão do bolso, como alguns dizem por aí. Dar aquilo que está sobrando é uma coisa, mas agora tirar da boca
de alguém que está morrendo de fome para alimentar outro é outra coisa. É o limite máximo da fé, onde alguém pode ser testado. Vá. Então Elias diz assim, vamos ler aqui. Diz agora no verso 13. Então Elias disse, não tem mais, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Olha que coisa fantástica. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa. Da panela não se faltou a farinha, nem o azeite da botija, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de quem? De Elias. Olha que coisa fantástica. Elias diz assim, ó, vai e faz primeiro para mim. Eu sei que é o último que você tem, mas faz primeiro para mim. Parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Mas não. É agir pela fé. Para aqueles que estão preocupados com as plantações, para aqueles que estão preocupados com o estoque lá no supermercado e com a crise. Antes do agricultor, vem a semente. Antes da semente, vem a terra, que deve ser arada, deve ser sulcada. Antes da terra, vem o orvalho, vem a chuva. E antes do orvalho e da chuva, existe um Deus no céu, o doador de todas as coisas. E Elias não estava mais olhando para as aparências. Já havia passado pelo treinamento de Querites. Elias estava olhando além da seca. Elias estava olhando além da crise. Elias estava olhando além daquele cenário em todo o seu contexto negativo. Elias estava olhando para um Deus que está nos céus, o doador de todas as coisas. Ele disse, vai lá, eu sei, não vai faltar o pão, não vai faltar a comida. Esta é a outra lição que nós podemos tirar daqui. Primeiro, Deus. Você que está me ouvindo do outro lado, primeiro, Deus. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Deus na guarda dos mandamentos. Por mais que você esteja sendo ameaçado de perder o emprego, porque é preciso trabalhar um pouco mais, primeiro Deus, 7 dias na semana, o sábado é do Senhor. Fique firme. Davi disse, já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um filho de Deus e nem a sua descendência mendigar o pão. Primeiro Deus na guarda dos mandamentos. Primeiro Deus no seu tempo. Primeiro Deus em relação às suas finanças. Alguém me ligou hoje e disse assim, talvez essa pessoa está me ouvindo: pastor, como eu faço com os R$600 que eu estou recebendo do governo, com o auxílio? Eu devo dizimar e ofertar? Sem dúvidas. É Deus que está te dando, não é o governo, é Deus. Se no meio desta crise, se no meio da fome que está, muitas pessoas estão padecendo na Venezuela e ao redor do mundo, Deus manda o pão para você, sem dúvida. Deus está dizendo, tire sim, não só o dízimo, mas também a oferta. E para outra pessoa eu perguntei, o que você acha? Aliás, ela me perguntou e eu respondi, o que você acha? Qual que é melhor, R$600 sem Deus ou R$600 com Deus? Ou 500 com Deus? 50 de dízimo e 50 de ofertas. Foi a instrução que eu dei. A própria pessoa respondeu, é claro que é R$500 com Deus. É claro, porque Deus com esses 500, Ele vai multiplicar o pão. Não vai faltar a farinha e nem o azeite. Primeiro Deus, foi o conselho de Elias para a viúva, e ela seguiu este conselho. Depois dos acontecimentos que se seguem, o seu filho morreu, Elias ressuscitou o seu filho. Amados, a viúva colocou em prática, e não faltou a farinha, e não faltou o azeite. Poderia me demorar, mas o tempo já não nos permite. Quero levar você para o livro de 2 Reis. A última lição dessa noite, para nós orarmos, em mais 3 minutos nós encerraremos. A Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 2. A última lição. Depois da prova, vem a glória. Elias passou em todas as provas até aqui. A viúva também. Capítulo 2, no verso 9 de 2 Reis, diz,
Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. Então eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Eliseu nunca mais viu Elias. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai encontrar Jesus no Monte da Transfiguração com dois personagens, Elias e Moisés. Sabe por quê? Porque Elias foi para o céu. Deus estava preparando aquele homem. Deus tinha uma mensagem para ele dar às pessoas dos seus dias. Deus tinha separado do contexto social que ele vivia para que ele pudesse ser um melhor cristão. Deus o refinou ali em Sarepta, porque Deus, além de dar aquela tamanha responsabilidade para Elias, Deus tinha para ele também um prêmio. Este prêmio era a vida eterna. Essa é a história de Elias e pode ser a sua e a minha também. Elias foi levado ao céu. E a Bíblia diz que depois que cumprirmos a nossa missão que Jesus deu, ide por todo o mundo e pregai este evangelho. Jesus disse: e então virá o fim, depois que este evangelho for pregado para todo mundo, em testemunho a todas as nações. Depois que os líderes políticos, honestos ou corruptos, líderes religiosos, honestos, sinceros ou corruptos, depois que o mundo for avisado do que está para acontecer, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E ainda mais, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: no soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Assim como o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado nos últimos dias, Deus, por meio do seu filho, vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele. E todos aqueles que vivem e crê no seu filho serão transformados, passarão desta vida para uma outra sem ver a morte. Por sua fidelidade na prova, Elias foi recompensado. Por sua fidelidade na prova, a viúva de Sarepta foi recompensada com um pão que nunca faltou e com a ressurreição do seu filho. Este mesmo Deus ainda vive. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Este mesmo Deus ainda ressuscita os mortos. Este mesmo Deus tem poder de realizar o impossível. E Ele pede de nós nesta noite que passemos por Querite. Ele pede que sejamos cortados. Aceite a talhadeira do Espírito Santo nos cortando para que nós vivamos um cristianismo nos moldes daquilo que foi Jesus Cristo. Aceite que nós sejamos passados no fogo, assim como foi os 3 hebreus, assim como foi Elias em Sarepta, que significa refinar, para que sejamos preparados. Deixe Deus te levar de prova em prova. Seja fiel a Deus nas provas aqui deste mundo, porque depois, diz a Bíblia, vem a glória quando Jesus voltar. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem planos maravilhosos para nós. O Senhor nos leva de um lugar para outro, para que as nossas faculdades espirituais, para que a nossa personalidade se desenvolva, para que sejamos moldados, cortados, separados deste mundo, para um dia vivermos no céu, para que nós sejamos refinados, qualificados, para um dia, ó Deus, vivermos no céu. Assim como Elias aceitou o desafio, que nós possamos aceitar os desafios atuais, de proclamar uma mensagem diferenciada, singular, a um mundo que não é diferente aos dias de Elias.
para que então, finalmente, quando esta missão for dada e concluída, quando o globo for fechado com a pregação do Evangelho, por meio do Espírito Santo, que nesta noite está levando esta mensagem, usando a internet, as plataformas, as redes sociais. Quando tudo for concluído, quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, então, Senhor, aguardamos a volta de Jesus, para que então nós sejamos glorificados por meio da ressurreição ou por meio da transladação. Senhor, ajuda-nos a mantermos isto em mente, que depois das provas, que depois da fidelidade na crise, vem a glória. Eu os entrego todos em Tuas mãos nesta noite, para que ninguém fuja desta responsabilidade, para que ninguém fuja das provas, mas como Elias, que nós possamos ir conforme a Tua palavra, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bom, meus amigos. Que bom tê-los aqui conosco durante esta programação. Que bom que você esteve com a gente ouvindo essa mensagem, a mensagem de Elias, essa mensagem que na verdade é para você essa noite. Muito bom ter você com a gente. Eu vi que tem bastante gente nova que está acompanhando. Então, por isso, eu queria lembrar você, para que você não perca mais nada dessa semana, que você se inscreva no canal e ative as notificações para toda vez que entrarmos ao vivo durante a semana, você seja notificado. E você que está assistindo também, deixa aquele joia, porque essa mensagem chega para mais pessoas que às vezes a gente nem imagina, alcançando mais pessoas que podem se beneficiar e ter um contato maior com Deus através dessa mensagem. Para você que está participando do desafio, na verdade do concurso que a gente está realizando, a gente está falando no final de cada sermão uma palavra-chave que você deve marcar. E na sexta-feira a gente vai sortear o prêmio para todos aqueles que acertarem todas as palavras-chave da semana. Então, nós tivemos 2 palavras-chave já e eu vou falar a terceira. Só dando a dica para quem não pegou as outras, e a dica também que você pode procurar, a primeira palavra-chave é no título dessa semana, o nome da semana, fiel a toda prova. Se você olhar de trás para frente as palavras, vai ser a última palavra, tá bom? A segunda palavra é aquilo que a gente fazia com o filme de fotografia. O que a gente levava para fazer uma? É isso aí, é essa palavra segunda. E a palavra de hoje é providência. Então anota aí, já pegou o papel, já pegou o celular, marcou aí providência, é a palavra de hoje. Então a terceira palavra é providência. Eu vou marcar aqui também para não esquecer. Tá certo que eu não vou concorrer, mas vai que eu esqueço a palavra depois na hora de conferir, né? Então tá aqui marcadinho. Lembrando que o primeiro prêmio vai ser um valor de cupom para o iFood, para você pedir o que você quiser. Então não importa se a gente está nesse isolamento, vai chegar aí para você o prêmio, você vai ter um cupom para você pedir seu lanche, o que você quiser. E a gente tem mais 2 livros aqui do pastor Edmar Sena. O título do livro é Pastoreio, Missão dos Filhos de Deus, a qualquer hora, em qualquer lugar e a qualquer custo, do autor Edmar Sena. Então, nós temos 2 livros que vão ser sorteados também junto com esse cupom. Então, são os prêmios que a gente tem para você na sexta-feira. Acompanhe com a gente, sempre no final tem a palavra-chave. Convide mais gente. Pega esse link, compartilha o link do canal, compartilha o link aí no Facebook para que mais pessoas possam acompanhar essa semana. Está sendo muito boa, nós já chegamos na metade dessa semana. Então, se programe para que a gente tenha mais pessoas assistindo com a gente. Até amanhã, a gente se encontra mais uma vez aqui nos canais do Espaço Novo Tempo Piracicaba, com toda a cidade de Piracicaba e região envolvida nessa programação. E você que está mais longe que a nossa região, também divulgue aí para os seus amigos, porque quanto mais longe essa mensagem chegar, mais pessoas vão sentir a mesma sensação que você está sentindo ao ouvir essa mensagem que sai da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, direto para você. Até amanhã.